Boa tarde, alunos do 7º ano do Colégio Atual. Semana passada, nós estudamos razão e, entre a razão, estudamos as grandezas de mesma natureza. Por exemplo, a razão entre um terreno de 100 metros quadrados e outro de 1.000. Mesma grandeza, metros quadrados por metros quadrados. Razão entre homens e mulheres, razão entre pessoas. E um outro caso também, falamos sobre a razão na escala. Por exemplo, um mapa, 1 centímetro equivale a 1 quilômetro, ou 1.000 quilômetros, ou 100 metros. São grandezas de mesma natureza, certo? Razão, nós vimos também que é simplesmente a divisão entre duas grandezas. Tratamos das grandezas de mesma natureza na semana passada e hoje a gente vai tratar das razões entre grandezas de naturezas diferentes. Por exemplo, quilômetro e litro. A razão entre quilômetros e litros de combustível consumido, a gente consegue encontrar o consumo médio de um veículo, ou de um avião, do que seja, né? De um veículo, se é avião também é veículo. Vamos ver aqui, ó. A razão da velocidade média se dá pela divisão entre quilômetros e horas. A densidade demográfica de um determinado lugar se dá entre a divisão do número de habitantes e da quantidade de quilômetros quadrados. A razão entre a densidade de um corpo se dá entre o seu peso em gramas e o seu volume em centímetros cúbicos, certo? Quando a gente efetua essas divisões, nós estamos encontrando a razão entre essas grandezas que têm as naturezas diferentes, que são de naturezas diferentes. Ó, um exemplo aqui. Ó, um exemplo de consumo médio. Antônio viajou 280 quilômetros de Valente a Salvador. O seu carro consumiu 30 litros de combustível. Ele viajou 280 quilômetros e consumiu 30 litros de combustível. Qual é o consumo médio desse veículo, desse carro? Simplesmente a gente vai dividir os 280 quilômetros que ele viajou pelo seu consumo, que foi de 30 litros de combustível. Eu gosto de fazer assim, ó, a parte para vocês entenderem, porque no dia que a gente for fazer alguma prova, algum concurso, a gente vai lidar, simplesmente não vai ter o apoio da calculadora, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho que dividir tanto a razão de cima quanto a de baixo por um mesmo número. Então eu dividi 280 por 2, que deu 140, dividi 30 por 2, que deu 15, certo? Eu agora, por 140 terminar em 0 e 15 terminar em 5, eu sei que eu posso dividir esses dois números por 5. Então, 140 por 5 deu 28 e 15 por 5 deu 3. Acontece, ó, pessoal, que agora eu não posso mais deixar isso em forma de fração. Eu tenho que deixar em forma decimal. Então, o que é que acontece? Vou dividir 28 por 3. 28 dividido por 3 dá 9, porque 9 vezes 3 são 27. 28 menos 27 dá 1. Eu agora boto um 0, porque o 1 é menor do que 3, coloco um 0 e coloco uma vírgula. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 são 9. 10 menos 9 são 1 e assim vai, tá certo? Agora, o que é que acontece? Eu encontrei a forma decimal, eu sei que o carro de João consome 9
roda 9,33 quilômetros com 1 litro de gasolina. 9,33 por litro de gasolina. Agora a gente vai para um outro exemplo que vamos dividir duas grandezas, certo? Quilômetros por hora para encontrar o que? A velocidade média de um veículo. Ó, João viajou de Valente a Fortaleza, o que equivale a uma distância de aproximadamente 1.000 quilômetros em 14 horas. Qual a velocidade média? Velocidade média é quilômetros por hora. Ó. Ele viajou 1.000 quilômetros em 14 horas. Eu dividi 1.000 por 2, deu 500, e dividi 14 por 2, deu 7. E eu agora vou fazer essa divisão 500 por 7 para encontrar um número decimal. 7 vezes 7 dá 49, 50 menos 49 dá 1. Baixei o 10, ficou 10. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 é 7, ficou 3. Ó, coloco o 0 e a vírgula. Então, 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Eu quis parar por aqui. Como a razão aqui é quilômetros por hora, eu não quis colocar a parte decimal. Então, o resultado ficou de aproximadamente 71 quilômetros por hora. Ó, densidade demográfica é a divisão de número de habitantes pelos quilômetros quadrados, certo? Então, o que acontece aqui, ó, habitantes por quilômetros quadrados, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a área de superfície do município de Valente é de aproximadamente... a área de superfície do município de Valente é de aproximadamente 395 mil quilômetros quadrados. 395 mil quilômetros quadrados. Esse dado aí, pessoal, eu peguei na internet, viu? E a população de 28.800 habitantes. Eu tenho o quê? A densidade demográfica vai ser igual ao número de habitantes, que segundo a internet é de 28.800, e a superfície, que é de 395 mil quilômetros quadrados, certo? Então, densidade demográfica é igual os habitantes pelos quilômetros quadrados, que é igual 28.800 divididos por 395 mil. Isso aí tudo eu peguei da internet. E qual é a razão? A razão, se a gente pegar e dividir, pode usar a calculadora no caso desse, vai ser de 0,7 habitantes por quilômetros quadrados. Quer dizer que nós não temos nem 1/10 de habitantes por quilômetros quadrados. Tá certo? Agora aqui, ó. Um outro exemplo aqui, ó. A razão entre a medida de massa de um corpo e o seu volume é denominada densidade do corpo, certo? A razão entre a massa e o volume é a densidade de um corpo. Agora, ó, se um corpo tem uma massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, qual é a sua densidade? É simplesmente, pessoal, dividir 20 por 5.
Então, o resultado será o quê? 4 gramas por centímetro cúbico, certo? Então, só recapitulando, grandezas de mesma natureza, as grandezas são iguais, metro por metro, entre pessoas, escala de mapa, ação entre grandezas de naturezas iguais. E também existe a razão entre grandezas de naturezas diferentes, que são essas que eu falei para você. A primeira, velocidade média, consumo médio, densidade de um corpo, certo? Densidade demográfica são razões entre duas grandezas diferentes. Velocidade média, quilômetros por hora, consumo médio, quilômetros por litro, densidade de um corpo, grama por centímetro cúbico, e densidade demográfica são quilômetros por hora, quilômetros por litro, grama por centímetro cúbico, e a densidade demográfica, habitantes por quilômetros quadrados, certo? Essas são as principais razões de grandezas de natureza diferente, certo? Então, obrigado. Boa tarde.